Vamos falar sobre a ressurreição e ascensão, mas primeiramente a ressurreição. Evidências no Novo Testamento. Então tem muitos versículos, você já pode ver nas suas anotações. Aí em cada evangelho tem quase um capítulo, vários capítulos que falam sobre depois da ressurreição. Então tem evidências. Os evangelhos contêm testemunho abundante da ressurreição de Cristo. Então, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, Atos fala sobre, depois da ressurreição, a mudança na vida dos apóstolos, a proclamação dos apóstolos, e isso aconteceu logo após a ressurreição. Então, se tivesse erro na ressurreição, tinha bastante chance para pessoas dizerem: eita, ele ressuscitou, não, aqui o corpo. Mas não tem isso. Só tem pessoas que acreditaram e não. Ou acreditaram que Jesus é Deus ou não. A chave, o trecho-chave para a ressurreição é 1 Coríntios 15. Então, se quiser decorar isso, era bom. 1 Coríntios 15. Então, Paulo fala sobre isso. Ele fala, oxe, até 500 pessoas já viram Jesus depois da ressurreição. Tem fulano, 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 ele dá nomes. E foi bastante recente que dava para os leitores irem pessoalmente para as pessoas que viram Jesus e perguntar. Mas a gente não vê que tem isso em disputa. Bem interessante. Número 2, a natureza da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo não foi simplesmente um retorno da morte. A semelhança daquela experimentada por outros antes dele, como Lázaro, em João 11, que a gente vê. Porque senão Jesus teria se submetido à fraqueza e ao envelhecimento e teria morrido outra vez, como as outras pessoas, como Lázaro, inclusive. Ah, Depois da ressurreição, às vezes reconheciam a Jesus. Mateus 28, versículo 9. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então, eles reconheciam Jesus. Podia tocar o corpo dele. Então, ele não só era espírito, ou não era espírito só. João 20, 15 também fala sobre isso. Número 3, o pai e o filho participaram na ressurreição. Participaram na ressurreição. Tem Atos 2, 24, Romanos 6, 4, 1 Coríntios 6, Romanos 6, 4, na verdade, fala sobre batismo. Diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, Jesus foi ressuscitado. Número 4, o significado doutrinário da ressurreição. A ressurreição de Cristo assegura nossa regeneração. Pedro diz em 1 Pedro 1,3: Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo, Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui ele associa explicitamente a ressurreição de Jesus com a nossa própria regeneração ou novo nascimento. Nós vamos ser assim um dia, também nos dá poder. Então, a gente vai ser ressuscitado porque Jesus
dá o exemplo, ele mostra que tem poder sobre a morte, que nós também podemos ter poder sobre a morte. Então, mostrou este poder que é possível. Então, 1 Coríntios 15 diz: se não tiver ressurreição, a gente não tem esperança nenhuma e nossa fé está em vão. E Filipenses 3:10, a ressurreição, o conhecimento de Jesus nos dá poder. E a ressurreição nos dá poder. A ressurreição de Cristo assegura nossa justificação. Em apenas uma passagem, Paulo associa explicitamente a ressurreição de Cristo com a nossa justificação, o nosso recebimento da declaração de que nós não somos culpados, nós somos justos, retos, nós somos retos diante de Deus. Romanos 4, 25, aqui diz: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Letra C, a ressurreição de Cristo assegura-nos de que iremos receber igualmente corpos ressurrectos perfeitos. Talvez ressuscitados perfeitos. O Novo Testamento associa várias vezes a ressurreição de Jesus com nossa ressurreição. 1 Coríntios 6, 14, 2 Coríntios 4, 14. Seria interessante ler 1 Coríntios 15, se você não conhece bem este texto, especificamente versículos 12 a 58. É um capítulo comprido, até porque tem muita evidência da ressurreição. É bom ver isso e ver a prova da ressurreição e o que significa para nós como cristãos. Número 5, o sentido ético da ressurreição. Paulo também observa que a ressurreição tem uma aplicação relacionada à obediência a Deus nesta vida. Tudo que fazemos agora vale para o futuro. Então, o sentido ético da ressurreição. Tem um filme, até está no YouTube, em defesa de Cristo, que a ideia inteira do filme é provar a ressurreição. Na verdade, era desprovar, mas acaba provando, vendo a evidência. E é muito bom ver. Tem detalhes, como eu falei antes, sobre quantas pessoas viram Jesus da ressurreição e como foi recente, não foi ao longo de, 100 anos depois alguém escreveu. Foi 10, 15, 20 anos depois e tinha pessoas vivas ainda na hora de escrever. Então, dava para desprovar. Também outro detalhe, a Bíblia relata que foram as mulheres que foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Por que isso é importante? É porque na época a testemunha da mulher não valia. Então, se fossem inventar alguma coisa, ia inventar com homens. Mas eles não inventaram, porque eles simplesmente contaram a verdade, que foram as mulheres que viram primeiramente. E talvez uma evidência muito forte são os apóstolos. 11 dos 12 apóstolos morreram pela fé. Então, a ressurreição era primordial, e se fosse uma mentira, todos iam morrer por uma mentira, eles não tinham nada para ganhar, mas eles eram tão convencidos do que tinha acontecido que eles morreram. Então, tudo isso me dá muita fé, muita força na nossa fé, pela evidência e pelas implicações da ressurreição.